Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, primeiro programa ao vivo da semana. Que bom estar contigo e a partir de agora levar a você as informações, aquilo que você precisa saber para o seu negócio. Lembrando que você está acompanhando aqui o Agricultura BR, o canal do Boi, pelas parabólicas em todo o país, TVs por assinatura também. Destaque para a Claro TV e NET no canal 190. Você também acompanha pelo seu telefone ou qualquer tipo de mídia que você tenha, pelo Facebook, pelo YouTube, portal sba1.com e a partir de agora, sinal aberto também pela TV Imaculada Conceição em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E olha, começo agora trazendo os destaques do programa de hoje. E hoje nós vamos trazer aqui uma entrevista exclusiva com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Em pauta, dois assuntos importantes, entre eles o que vem acontecendo com a colheita da soja no Mato Grosso do Sul e também o acompanhamento de lavouras. O outro é em relação à produção de milho. Mato Grosso do Sul é um dos estados que deve ter redução também na produção, algo que vai acontecer em todo o país, com um agravante, deve ter uma geada forte no mês de junho e aí o produtor está se preparando para essa situação. O Agricultura BR vai trazer para você levantamento de preços em diversas importantes praças para você acompanhar o que acontece com o preço do seu produto. Vai ver os efeitos. Muita gente fala o seguinte, né, dos efeitos do coronavírus tentam aliviar, de certo modo, sobre o aspecto econômico. Eu falo sobre aspecto econômico. Sobre o aspecto econômico, tem um impacto forte sobre o fator China. Os negócios nas bolsas da China, mesmo com o apoio do governo, cedem. Você vai ver o que acontece, porque no nosso entendimento, apesar do mercado financeiro, a economia ser afetada, isso não deve impactar diretamente sobre a compra de alimentos. É um outro cenário. A economia, sim, financeiramente pode ser muito afetada e está sendo. Somente nesta segunda-feira, 393 bilhões de dólares a menos em negociação. Mas não é bem assim, não deve atingir a alimentação, não. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. E eu começo o programa falando a respeito da colheita de soja em todo o país nesta safra 2019-2020. E a AG Rural, na manhã desta segunda-feira, divulgou dados a respeito de como vem a colheita até o último dia 30 de janeiro, quinta-feira. De acordo com a AG Rural, o avanço em relação a uma semana antes, portanto até o dia 23 de janeiro, foi de 5 pontos percentuais e com isso a colheita em todo o país atingiu 9%, em linha com a média dos últimos 5 anos, mas abaixo, evidentemente, da colheita em tempo recorde do ano de 2019, já que estava em 19%. Vamos comparar um ano com o outro que você vai conseguir ver no gráfico com mais clareza. Olha só, a colheita da soja no ano passado, na mesma data, no dia 30 de janeiro, estava em 19%. Agora está em 9%, 10 pontos percentuais de atraso, de acordo com os dados apresentados pela AG Rural, levantamento feito até quinta-feira, divulgado nesta segunda pela manhã. Falo agora a respeito de outro tema importante, são os insetos e pragas invasoras que atingem as áreas de lavoura de soja em todo o Brasil. O combate e a maneira de como agir são determinantes para garantir produtividade no campo. O cenário das lavouras de soja do Rio Grande do Sul é de alta incidência de insetos e pragas, especialmente por causa do clima. A orientação dos especialistas é que o produtor rural fique de olho na lavoura, como explica o professor e pesquisador da Universidade de Cruz Alta, Maurício Pazini. A grande maioria dos insetos que ocorrem na área de cultivo, eles já fizeram pelo menos uma ou duas gerações a mais, muitos em torno de uma geração a mais. E o que isso veio ocasionando para nós? A gente vendo um feedback de ocorrência de lagartas, principalmente lagartas que estão tendo o hábito rosca, que a gente chama, ou seja, as lagartas, elas, ao invés de só se alimentar das folhas, elas estão cortando plantas de soja, isso mais no início do desenvolvimento, em algumas situações mais de lavouras atrasadas ou até semeadas na época certa, mas muito daquela população que veio de milho
ou veio do trigo, ou até de plantas hospedeiras, muitas vezes que a gente chama plantas voluntárias, se instalaram na cultura, gerando esse dano. E aí a gente começou já a perder plantas. Depois a gente vem de um cenário onde que essas lagartas elas passaram a se alimentar já da área foliar, ou seja, para o soja mais desenvolvida. A gente também vem no cenário de percevejos atacando a cultura do soja já no início do desenvolvimento. Trips também um inseto que está ocorrendo bastante, além de crisomelídeos, que é as famosas vaquinhas que a gente chama o metaleiro, que estão ocorrendo nesse início do desenvolvimento. Alguns surtos de tamanduá da soja que também está ocorrendo. Ou seja, é um cenário esse ano, que até a gente já vem alertando há muito tempo, mas é um cenário que até a gente está um pouco temerário frente à ocorrência de inseto praga. Monitorar a lavoura diariamente e fazer as aplicações recomendadas é fundamental para evitar surpresas desagradáveis. Hoje, para o manejo de pragas, o principal diferencial do agricultor é monitorar. Então a gente pede, principalmente para essas situações, a gente sabe que o agricultor está sempre ali, mas a gente pede que na hora do monitoramento, muitas vezes não cuidar só a planta, sim cuidar o solo, que a gente está tendo muitas lagartas, principalmente a lagarta do cartucho, que é uma lagarta que a gente está herdando ela da cultura do trigo, para tomar cuidado para o monitoramento dela. Não só monitorar a planta, mas também monitorar a base, ou seja, o solo, porque muitas vezes durante o dia ela vai estar nesse local. E aí, tendo população, tome as decisões, porque acredito que hoje, para manejo de praga, é muito melhor manejar populações baixas do que necessariamente manejar populações elevadas de inseto praga. E a gente tem buscado alertar principalmente os agricultores aqui do Rio Grande do Sul e nas regiões que a gente vem atuando, para se precaver. Não para daqui a pouco ficar fazendo ações de inseticida involuntariamente, ou seja, focando muito no nosso alvo, que são os insetos, mas mais ações localizadas justamente para suprimir essas densidades populacionais. Mas a gente liga o alerta está ligado e provavelmente as incidências elas vão ser maiores do que a gente teve ano passado. Aqui na universidade, a gente busca, principalmente na nossa área de expertise, a gente busca sempre fazer alguns trabalhos em consonância, ou seja, com uma aplicabilidade rápida para a lavoura. Então, a gente está trazendo desde estudos em milho, você já vendo da cultura do milho, mas no soja, de maneira específica, a gente está trabalhando desde programas de manejo fitossanitário, a gente está fazendo alguns estudos de tomadas de decisão de inseto em função da cultivar que a gente está utilizando de soja. A gente está fazendo alguns estudos de manejo alternativo, por exemplo, estudos de manejo biológico, em concomitância com o manejo químico, estudos de indução de resistência, estudos que a gente está visando ver também o impacto de trips, ou seja, é uma série de informações que a gente está gerando, que acredito que a partir de março já vai estar disponível para o agricultor aqui da nossa região. Embora o clima tenha atrapalhado o início do desenvolvimento da soja, os pesquisadores acreditam que com o avanço da tecnologia e a variedade de materiais disponíveis ao produtor, a safra de soja desse ano tem tudo para ser igual ou até superior à do ano passado. Em função desse atraso de semeadura, a gente vai ter talvez uma perda de potencial produtivo nas nossas culturas, mas acredito que muito em função de hoje do grande portfólio de cultivares que a gente tem, acredito que o agricultor ele soube ajustar as melhores cultivares para o momento ideal, ou seja, saiu de cultivares um pouco mais precoces para outras de ciclo um pouco mais longo, ou seja, ele fez essa adaptação. E claro que a nossa janela é muito grande no Rio Grande do Sul, então, principalmente pelo nível tecnológico que hoje o Rio Grande do Sul vem utilizando nas suas áreas de cultivo, a expectativa nossa ela é sempre a maior possível. A gente tem expectativa de colher uma safra tanto quanto ou melhor que foi a safra passada. Muito em função de toda a tecnologia que o nosso agricultor emprega, mas também de toda a evolução que a pesquisa vem trazendo nesse sentido. Então, a perspectiva é sempre otimista. A gente torce para que o clima nos ajude. Mas o clima ele é muito variável, a gente não consegue ter uma estimativa precisa mais que uma semana, a gente tem tendências, então isso a gente tem que tomar cuidado para muitas vezes também não passar informações erradas.
Tá aí situações que ocorrem no Rio Grande do Sul. E olha, vou aproveitar e dar uma olhada agora como é que vem se comportando os valores de negociação para a saca da soja em Passo Fundo. Passo Fundo ali tem uma importância muito forte na sua região, no Rio Grande do Sul, em termos de negociação e estrutura. Vamos saber como é que vem Passo Fundo também desenvolvendo o valor da soja nos últimos 30 dias. No dia 3 de janeiro, Passo Fundo apresentava um valor médio de R$ 86,00 a saca de 60 quilos. No dia 13 desse último mês, recuava a R$ 84,00 a saca. Em 20 de janeiro, mantinha R$ 84,00. No último dia 30 do mês passado, R$ 82,50. Nesse dia 3, esboça aqui uma reação, vindo para R$ 83,00 a saca, de acordo com as informações para mercado físico da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias. E um dia de campo recente lá no Mato Grosso apresentou o que a Universidade Federal do Estado e seus pesquisadores têm trabalhado em prol dos resultados e melhorias nas áreas de soja, principalmente em relação a manchas foliares. A reportagem é de Valdir Pacheco. Na semana passada estava com 35. Produtores rurais, consultores técnicos da cadeia produtiva da oleaginosa e profissionais ligados ao agronegócio participaram do Open Sky Soja. O evento aconteceu na estação experimental da Fazenda Santa Anastácia, em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, onde foram apresentados os ensaios numa vitrine tecnológica com 53 cultivares de soja de diferentes características agronômicas. O foco nesse dia de campo é apresentar as mais recentes pesquisas sobre controle e manejo de manchas foliares e doenças de final de ciclo na cultura da soja. O evento contou com 3 palestras técnicas, sendo uma delas com a doutora em fitopatologia da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, campus Sinop, Solange Maria Bonaldo, que em sua palestra apresentou o cenário de doenças e seus impactos na cultura da soja nesta safra 2019-2020. As manchas foliares são as mais evidentes para algumas regiões. O grande problema que nós tivemos foi no início de janeiro, provavelmente ali final de dezembro, início de janeiro, onde começou a se observar em algumas áreas no estágio fenológico R5.5 um abortamento de grão e de algumas vagens, né, levando à ocorrência de antracnose, né, de coletótico nessas vagens. Só que nesse caso, o que nós detectamos nas nossas avaliações de diagnose? Que esse patógeno está ali só como oportunista, ele não é a causa, ele é a consequência. Em algum momento, durante o cultivo, essa planta passou por um estresse fisiológico que predispôs ela à infecção desses patógenos, tá? Mas eles não são os agentes causais. O professor Carlos Vinícius, também pesquisador da UFMT, apresentou alguns distúrbios fisiológicos na cultura da soja nesta safra. Bom, eu observei, né, nitidamente que as plantas elas sofreram um impacto muito grande na fotossíntese, em função, talvez não generalizada, mas de distribuição de chuva afetada em algumas regiões. Uma vez que a fotossíntese ela é dependente da disponibilidade hídrica, né? Então, se tem água no solo, a planta vai fazer fotossíntese e essa fotossíntese ela vai contribuir para o armazenamento de compostos de matéria seca dentro das suas estruturas vegetativas e também para o enchimento de sementes. Previsões climáticas para a colheita da soja e para culturas de segunda safra foi abordado pelo agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Para essa semana há previsão de muita chuva a partir já de quarta-feira. Agora, quarta-feira, deve chover bem aqui na região do Médio Norte. Isso deve atrapalhar tanto a colheita da soja quanto o plantio das lavouras de segunda safra, principalmente agora o milho safrinha. Porém, já a partir do dia 10, ou seja, já para a próxima semana, o tempo volta a abrir e teremos uma condição aí, como foi a semana passada, sol, calor, né, e chuvas principalmente no final da tarde. Então, as condições realmente, a partir do dia 10, 11, voltam a ficar excepcionais aí,
com chuvas quase que diárias, mas dando condições para os trabalhos de campo. E a tendência é que as chuvas se estendam, pelo menos até final de abril esse ano. E com chuvas até final de abril, as condições ficam excepcionais aí para as lavouras de segunda safra. As temperaturas tendem a ficar um pouco mais baixas por conta dessas chuvas. E o mês de abril, ou outono, né, deverá ser também de chuvas com temperaturas aí abaixo da média, o que também vai favorecer aí o desenvolvimento das lavouras, principalmente de milho. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos saber agora como é que vem os preços médios para a soja na região do Alto Araguaia, em Mato Grosso. Os valores que vamos apresentar aqui são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Mercado físico na tela. No dia 3 de janeiro vinha com valor de R$ 82,50. No dia 13, recuou a R$ 79,00 a saca. No dia 20, R$ 78,00 por saca de 60 quilos. Em 30 de janeiro, R$ 75,50. E agora, dia 3 de fevereiro, R$ 75,20, de acordo com os números apurados pela IMEA. Situação extremamente normal, considerando que o estado do Mato Grosso está em plena colheita e por lá a colheita acontece antes. Fala agora do mercado da China, mercado financeiro principalmente, e a negociação de commodities. Nesta segunda-feira foi um dia extremamente importante, porque o mesmo marcou a volta de um feriado prolongado do Ano Novo Lunar. Esse feriado do Ano Novo Lunar mostrou a seguinte situação. Primeiro, recuos fortes que fizeram com que alguns negócios, como minério de ferro, entre outras commodities, rasasse fundo, indo na máxima, no limite diário de perdas na Bolsa. Um outro fator importante é em relação às commodities agrícolas. No caso, as negociações ocorrem na Bolsa de Dalian. E na Bolsa de Dalian, esses recuos foram bastante expressivos. Posso citar aqui o óleo de palma, óleo de soja com quedas muito fortes. O mesmo que aconteceu com ovos que também são negociados em bolsa em Dalian. O fator principal desse recuo, que marcou uma situação que já vinha do dia 24 de janeiro, sem dúvida, é por conta do coronavírus. O coronavírus, nos países que já foram afetados, tem 362 mortos, com 17 mil pessoas que foram contaminadas, isso até as confirmações das 10 horas da manhã do horário de Brasília de hoje. Isso tem afetado os negócios no mercado financeiro chinês, não há dúvida. O número que foi divulgado é de 392 bilhões de dólares em negócios não realizados que deixaram de ser feitos nas bolsas chinesas, algo que realmente impacta o mercado financeiro. A nossa aposta aqui na Agricultura BR é que, apesar disso ocorrer, e isso é muito importante, é um fator determinante em relação às finanças, ele não impacta de uma maneira que venha a reduzir o consumo ou a demanda chinesa por alimentos. São elementos diferentes. Evidentemente que as perdas financeiras são relevantes e que elas vão ocorrer. Mas perdas financeiras, quem acompanha um pouco de história econômica sabe que em algum momento, em dado momento, a China vai se recuperar. Em relação a consumo e demanda por alimentos, não há como haver uma redução da sua demanda. Ela vai se manter aqui, se você avaliar historicamente, é isso que ocorre. Financeiramente, sim, começa a ficar bastante afetado, mas em relação à sua demanda por alimentos, não. Falando agora também de cenário internacional, o Departamento de Agricultura norte-americano confirmou na manhã desta segunda-feira vendas avulsas de soja para entrega na campanha 2019-2020. A entrega será no Egito, vamos confirmar aqui na tela, é isso mesmo, volume de R$130 mil. Na campanha atual, o destino é o Egito. A Agricultura BR trazendo em destaque para você aquilo que é importante para o seu negócio.
Fala agora também a respeito de como que vem a operação de soja na Bolsa de Chicago. Os recuos vão acontecendo, é inegável que venha acontecendo esse impacto para a soja na Bolsa norte-americana. É uma situação também influenciada por coronavírus, entre outros fatores. Soja também tem outros parâmetros que faz com que tenha aí uma queda neste momento para os negócios. Vamos dar uma olhada na tela aqui como é que vem as posições negociadas. Vem na estabilidade. Março, 8 dólares 73 centes mais 4 bushel. Maio, 8 dólares 87 centes. Posição de julho a 9 dólares cravados. Agosto, 9 dólares 6 centes mais 2 por bushel. São os negócios que destaco agora com soja na Bolsa de Chicago, neste momento vindo na estabilidade, depois de uma semana de muitas perdas para os negócios com a oleaginosa. Sigo falando agora de elementos que formam preços para diversos produtos. Você viu a soja em Chicago. Um outro elemento que forma preço para a soja é o dólar, né? O cenário para o dólar aqui no Brasil, assim como também para outros tipos de produção. Veja comigo como é que vem o dólar comercial negociado agora. Eu tenho o dólar em queda, depois daquela alta mais expressiva que ocorria na última sexta-feira. Dólar com queda de 1,22% a R$ 4,23 mais um para a moeda norte-americana. É o destaque do Agricultura BR, que segue falando de mercado financeiro. Eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, eu falava a respeito dos números apresentados em bolsas lá na China, depois dessa retomada, depois do feriado prolongado, bastante prolongado mesmo, o feriado do ano novo lunar chinês, e retomou com queda em commodities no geral. Destaquei aqui algumas, né, como ovos, como óleo de soja, óleo de palma. As finanças, a economia chinesa começa a ficar afetada, mesmo com a ajuda do governo. O que tem acontecido no mercado, como é que se comporta dólar com queda agora, mas como que o mercado se comporta neste momento diante dessas informações? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, depois de uma abertura em baixa, as bolsas em geral reagem, né? É o caso da nossa bolsa e também o mercado de ações, o chamado mercado de Wall Street nos Estados Unidos, também vem em alta, né? Agora, na abertura, de fato, a nossa bolsa abriu em queda, né? Nós chegamos a operar na faixa de 113.460 pontos, né? Mas em seguida houve uma reação, agora a bolsa sobe 1,11%, aos 115.027 pontos, ou seja, passamos aí dos 115 mil pontos de novo depois da derrocada nas últimas sessões, né? O índice Bovespa tentou acompanhar o mesmo caminho de outras bolsas no mundo, operava em leve queda nesta manhã, mas por volta das 10 horas e 50 minutos no horário de Brasília, o índice recuava, de fato, a faixa dos 113 mil pontos, giro financeiro muito baixo, mas em seguida já vem em alta. O que acontece com os principais papéis negociados na Bolsa é que, neste momento, nós temos as ações da Brasil Foods subindo mais de 5%. Esse é o destaque neste momento. O mercado está oscilando muito, como se sabe, não aqui, só lá fora também, oscila muito, mas hoje as bolsas têm uma forte recuperação. A baixa principal ocorreu, lógico, na Ásia, na reabertura, retomada dos negócios com as bolsas da China. Tanto a Bolsa de Xangai como a Bolsa de Shenzhen perderam, em média, 8%. Shenzhen chegou a perder quase 8,5% nesta madrugada, depois de passar o feriado do Ano Novo Lunar e mais uma extensão de mais 3 dias aí por conta do coronavírus. O governo decidiu adiar a reabertura das bolsas. Abriu hoje, Shenzhen perdeu 8,45% e a Bolsa de Xangai perdeu 7,72%. Foi uma baixa considerável, na verdade uma correção, acompanhando então a China, o que acontece nas outras bolsas do mundo que também vinham em baixa e agora esboçam uma alta. A partir de amanhã é que teremos, vamos dizer, uma clareza, né, de qual o caminho que as bolsas devem tomar. Lógico, ao sabor das notícias que chegam do exterior. E o que ocorre com o dólar? Bom, o dólar neste momento opera em queda de 1,22%, volta à faixa de R$ 4,23, depois de operar hoje aí também na faixa de R$ 4,28, né? Vamos lembrar que depois daquele rally da última sexta-feira, quando o dólar subiu bastante, nós tivemos aí agora uma correção. Mesmo assim, veja, mesmo em queda de mais de 1%, o dólar ainda opera a R$ 4,23.
Lembrando que no final de janeiro, último dia de operações, na sexta-feira, o dólar subiu quase 7%, bateu recordes, mas a esperança era mesmo de um alívio agora em fevereiro. O dólar à vista cravou novos recordes na sexta-feira passada, fechando na maior cotação nominal já registrada e chegando durante o período de sexta-feira a R$ 4,29, segundo algumas agências de notícias. Na máxima do pregão, foi a R$ 4,28 mais 73. Agora, como se esperava, algum alívio. Mas há uma acomodação no mercado. As notícias que vêm da China não são boas. A economia chinesa deve sofrer uma redução no seu PIB maior do que esperado em função do avanço do coronavírus e do esforço do governo chinês em lançar no mercado recursos para evitar qualquer problema de liquidez, de falta de dinheiro no mercado. Para ter uma ideia, hoje, o Banco do Povo, o governo chinês, ofertou ao mercado 174 bilhões de dólares, ou seja, muito dinheiro para atenuar qualquer problema de liquidez que o país venha a viver em função desse tumulto, dessa turbulência causada no mercado financeiro chinês, com repercussão em todo o mercado financeiro internacional. A partir de agora, uma acomodação em outros níveis de commodities agrícolas, muita oscilação de preço, commodities metálicas e, lógico, taxas de juros, negociações, e a China deve sofrer um impacto um pouco mais acentuado na sua economia do que a princípio se imaginava, né? Os danos virão, mas ainda é difícil calcular. Os técnicos do Fundo Monetário Internacional acham que ainda é muito prematuro fazer previsões sobre o abalo na economia chinesa. De qualquer maneira, haverá sim uma redução na atividade econômica chinesa, até porque muitas empresas paralisaram suas atividades até o próximo dia 9 de fevereiro. Então nós temos aí algumas dificuldades, sem contar os bloqueios de alguns países, fechamento de fronteira com a Rússia, por exemplo, redução de voos, redução de negócios. É preocupante o que ocorre com a China. Lembrando sempre, né? A China é nosso maior parceiro comercial. E se lá a situação não é das melhores, para o Brasil também não é bom. De qualquer maneira, algumas oportunidades sempre podem surgir para quem exporta proteína animal no momento em que a China está com muita preocupação em relação à proteína animal no seu próprio país. Fabiano? Obrigado, Walter Polga Júnior. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta, trazendo outros destaques dos nossos estúdios em São Paulo. Por aqui eu falo a respeito da soja e os valores praticados em portos brasileiros, apuração da Grãos Corretora. Acompanhe na tela comigo os valores praticados para hoje. Nós temos R$ 85,00 a saca de 60 quilos, na referência para os portos de Santos e Paranaguá, nesse dia 3 de fevereiro. Vamos dar uma olhada agora como é que tem se comportado o preço da soja no estado do Paraná. Nós acompanhamos aqui como é que vem se comportando em Londrina, uma das principais praças de negociação no Paraná. No dia 3 de janeiro, o valor de R$ 78,00 a saca de 60 quilos. No dia 13 do último mês, subia a R$ 78,50. No dia 20, chegou ao pico de preço, R$ 79,00. No dia 30, veio para R$ 78,00. E nesse dia 3 de fevereiro, R$ 76,50, de acordo com os números apurados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Ainda hoje nós vamos receber aqui o presidente da AproSoja MS. Vai falar sobre colheita de soja, expectativa de produção e o que pode acontecer na segunda safra de milho. No próximo bloco eu falo muito de milho, vamos saber de valores praticados e muito mais aqui no Agricultura BR, que volta em instantes. Olha, eu quero voltar rapidamente a São Paulo, aos nossos estúdios, para falar com o Walter Polga Júnior. A respeito, nós estamos falando muito de coronavírus, mas tem outras questões aí que têm impactado
no setor do agronegócio mundial. Um deles é a gripe aviária, a falta de ração. Pulga, o que é que está acontecendo? Olha, na China enfrenta, além desse problema com o coronavírus e a necessidade de socorrer milhares de pessoas contaminadas, de chineses contaminados com o novo coronavírus, e as mortes, que já passam de 300 no mercado, lá na região de Hubei, ela enfrenta agora um outro problema. Esse estado, Hubei, cuja capital é Wuhan, onde está o epicentro desse novo coronavírus, já acusa falta de ração. E essa falta de ração ameaça 300 milhões de galinhas na China. A província de Hubei está bloqueada por conta do coronavírus e há necessidade de alimentação desses animais. Com o bloqueio da província, mais de 300 milhões de galinhas estão à beira da morte, segundo a Associação de Aves da região. A interrupção de transporte dentro e fora de Hubei, basicamente, Hubei é um estado muito populoso lá, mais de 50 milhões de habitantes, os embarques de rações estão prejudicados. A Associação dos Produtores de Aves da região pediu que haja entrega de suprimento com urgência. Quem detectou isso foi a agência de notícias Bloomberg através de mensagens via internet. A maioria das fazendas de Hubei deve ficar sem ração até o próximo fim de semana. E segundo uma carta enviada ao Departamento Agrícola da província, que foi verificada pela agência Bloomberg de notícias, há necessidade urgente do envio, veja bem, de 18 mil toneladas de milho e 12 mil toneladas de farelos de soja a Hubei imediatamente, para salvar essas aves. Bom, Hubei consome cerca de 1.800 toneladas de milho e 1.200 toneladas de farelo de soja por dia usadas para a ração. E pode sofrer um déficit aí de 600 mil toneladas desses produtos até o final do mês. Várias empresas foram atingidas pela propagação desse novo coronavírus, enquanto o número de mortos aumenta e as autoridades de todo o mundo reforçam restrições de viagens. Isso tudo vai causando um tumulto lá. A província de Hubei, vale lembrar, é a 6ª maior produtora de aves lá da China e responde por 5% da produção anual de ovos da China. Se essas galinhas morrerem, ou uma parte delas morrerem por falta de alimento, teremos aí mais um problema para o governo chinês. Fora isso, no domingo a China reportou um novo surto de gripe aviária. O surto ocorreu numa propriedade rural e matou 4.500 das 7.800 galinhas da propriedade. O surto ocorreu numa propriedade rural no distrito de Shuangzhiping, na região central da China, perto dessa região de Hubei, É Hunan a região. Ela fica bem próxima, Lá houve, então, a detecção desse novo surto. As autoridades, aliás, abateram lá quase 18 mil aves nas proximidades depois do surto, segundo um comunicado do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. Não foram ainda relatados casos de infecção humana pelo vírus H5N1 em Hunan, mas há muita preocupação, porque caso haja uma disseminação de gripe aviária com o vírus H5N1, o índice de mortalidade é de 50%. Então é muito mais grave que o atual novo coronavírus, que tem um índice de morte, de fatalidade de 2%. No caso, a gripe aviária tem uma taxa de mortalidade superior a 50%, muito acima daquela síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que também causou sérios problemas para o governo chinês, para a população chinesa em anos anteriores. É muito difícil. A China está passando por um momento delicado, falta de ração em região onde há grande produção de ovos e também problemas de surto com gripe aviária. É um problema atrás do outro, a economia chinesa deve sofrer um forte abalo, viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, trazendo informação, questão da gripe aviária atingindo também China. E o assunto a partir de agora no Agricultura BR é o mercado do milho.
Começa essa parte de milho trazendo em destaque o que vem acontecendo com o milho na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem os preços internacionais, americanos para o milho. Você vê aqui março a 3 dólares 78 centes mais 4 bushel, maio 3 dólares 84 centes, julho 3,88, setembro 3 dólares 85 centes mais 6. As quedas aqui são de 0,8%. Vou aproveitar aqui e abrir comunicação aqui com alguns telespectadores que mandaram perguntando informação aqui. O Adenilson Amaral, ele havia questionado a respeito de... A gente trazia uma informação na semana passada de quando o CAD resolveu abrir aquele processo de investigação contra duas importantes empresas brasileiras, a BRF e a JBS, em relação à formação de cartel, a investigação aberta pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E aqui o Adenilson ele perguntou o seguinte, né, qual que é o entendimento de milho faltando no Brasil exatamente? Essa é uma pergunta que nós já respondemos nesta última semana e na outra passada também. Nós vamos ter os números mais claros a partir desses próximos dias, quando o CONAB deve trazer uma revisão em relação aos estoques de passagem da campanha 18-19 para a campanha 2019-2020. Mas o fato é que a Secretaria de Comércio Exterior, ela já vinha mostrando que a meta da CONAB de exportação foi muito mais alta, né? Passou mais de 2 milhões de toneladas. Então, nós vamos ter alguns números que começam a ser confirmados a partir de hoje. A nossa aposta interna aqui é de 7,5 milhões até 8 milhões de toneladas, algo em torno disso nos estoques brasileiros de milho. E perguntou aqui também para o Adenilson Amaral, perguntando a respeito de preço. Esses preços de milho no Brasil ficam muito mais caros mesmo, não só por conta da demanda, que é elevada por conta de fazer carne para levar para a Ásia e principalmente para a China, mas por conta da redução na produção em alguns estados importantes. Nós temos o Paraná reduzindo 7%, Mato Grosso do Sul também caindo, daqui a pouco ao vivo você vai saber quais são esses números, Mato Grosso também com uma produção ligeiramente menor e assim por diante. Somado ao fator das demandas, nós devemos ter mesmo um ano que vai faltar milho no Brasil e, consequentemente, o preço sobe ainda mais para essas duas empresas. Falando agora a respeito de preço de milho no porto, vamos dar uma olhada agora como é que vem milho praticado nos portos brasileiros. Santos e Paranaguá, apuração da Grandes Corretora, R$ 41,00 em Santos, R$ 40,50 a saca de 60 quilos no porto de Paranaguá. Vamos dar uma olhada em cotações de mercado, veja como é que está a cotação da saca do milho. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui, a partir desse momento, é o café. E antes de falar o que está acontecendo, para justificar o que eu vou mostrar agora, vou mostrar quedas consideráveis, acima de 4 pontos para o café arábica negociado em Nova York. Vamos dar uma olhada nos valores antes. Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, trazendo aqui a posição de março. Faz tempo que a gente não vê abaixo de $1, mas vem com 97 centes mais 95 a libra peso. Uma queda aí acima de 4 pontos. Maio, $1 mais 20 por libra peso. Assim vem os negócios aqui, 400 pontos de queda em relação ao que vinha acontecendo. E olha, a posição de julho também com queda forte, todas as posições aqui com mais de 400 pontos, $1, 2 centes mais 50 por libra peso. Setembro, posição de muito interesse aqui no Brasil, $1, 4 centes mais 65 a libra peso. Historicamente, boa parte da safra brasileira é precificada em setembro e também dezembro. E olha, apesar de todo o mercado estar passando por um momento de aversão ao risco envolvendo coronavírus, há outras situações que acabam impactando também a situação dos valores negociados para café. E uma das questões aqui estão relacionadas às chuvas expressivas que atingiram as áreas produtoras de café, principalmente aqui no Brasil. Ao nosso entendimento, isso deveria ser mais do que o suficiente, motivo
para haver uma alavancagem, uma elevação para valores, uma vez que as primeiras checagens desses resultados de chuva, e nós trouxemos aqui no Agricultura BR, foram no caso do Arábica, de muitos armazéns que foram invadidos por água, teto que rompeu, água que entrou em café que estava estocado. Então, vamos ficar de olho. Hoje, um dia, aqui os produtores cafeicultores que estão entrando em contato conosco durante o dia de hoje, estão dizendo que não tem negócios, não estão aceitando o preço pago hoje, está meio complicado, o pessoal vai expressando que está difícil e ninguém está negociando no mercado do café arábica, mas para muitos essa situação climática nas regiões produtoras no Brasil são favorecendo a queda no preço do café e não a alta, como seria a lógica. Sigo falando de café por aqui, agora falo sobre os negócios com café Robusta. Veja comigo como é que vem os negócios para o Robusta na Bolsa de Londres, também com queda aqui de 2,8% nas posições de mais curto prazo. Maio a $1.305 a tonelada, julho $1.323 a tonelada nesse contrato. Contrato de setembro, $1.342 a tonelada e novembro, $1.360. Negócios para o café Robusta na Bolsa de Londres, referência para o Conilon no Brasil. Agricultura BR, intervalo comercial. Daqui a pouco você tem uma entrevista exclusiva ao vivo aqui nos estúdios. Eu converso com André Dobache, presidente da ProSoja MS, sobre colheita de soja e também acompanhamento da lavoura de milho em segunda safra, o que pode acontecer no Mato Grosso do Sul, já que deve ter geada. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E olha, a visita da comitiva presidencial, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, que contou com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, gerou ótimos resultados, principalmente para a cadeia produtiva do leite. E este é o assunto da reportagem de Saulo Lopes. Olá, pessoal. A ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, onde nós estamos aqui, chegou da Índia no início dessa semana, onde participou de reuniões importantes ao lado da comitiva presidencial, junto com o presidente Jair Bolsonaro, o primeiro-ministro Narendra Modi. Ela encontrou também com ministros da pesca, da alimentação e tratou de assuntos muito importantes na exportação do agronegócio brasileiro, também do etanol. E há uma possibilidade que se abre para os produtores de leite do Brasil. Por isso nós convidamos aqui o Geraldo Borges, que é presidente da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Daqui a pouco tem uma conversa com a ministra, mas antes nós vamos perguntar para ele dessa viagem que a ministra trouxe. Tem algum presente na bagagem para o setor leiteiro, Geraldo? Com certeza essa visita foi muito importante. Nosso Ministério da Agricultura e nosso governo brasileiro ter ido à Índia foi importante. A Índia será talvez o maior mercado consumidor em poucos anos, já é um grande mercado consumidor. Nós entendemos que poderemos ser grandes exportadores de lácteos e a Índia é um país realmente que nos interessa no futuro esperamos que próximo, bem próximo. E também a questão que foi conversado e negociado, já iniciada a negociação entre o nosso governo brasileiro e o governo indiano, é que a ministra, através da Embrapa, está fazendo uma troca de tecnologias e inclusive de trabalho nessa área de melhoramento genético, que é muito interessante para os dois países. A raça G leiteiro foi muito discutida lá, inclusive com a possibilidade de um aumento das exportações de genética. Então isso com certeza trará resultados a curto, médio e longo prazo. O mercado indiano é um mercado cobiçado por vários países no mundo que exportam alimentos e nosso mercado lácteo está de olho realmente no país Índia e no mundo asiático. Então não deixa de ser importantíssimo. Essa visita é mais uma
abertura de mercado, podemos chamar assim. O governo está de parabéns, a ministra está de parabéns. Nós tivemos no ano passado a China e o Egito, agora um começo de negociação com a Índia. E para nós entendemos que é muito importante. Muito bem. O segundo tema dessa entrevista é ter aqui contido nessas duas folhas que o Geraldo está segurando, que é muito importante. O setor produtor de leite vai entrar, de uma certa medida, na pecuária de corte. Por quê? O Geraldo explica para a gente. É que nós conseguimos, depois de um trabalho desde outubro de 2019, ou seja, durou 4 meses, e conseguimos agora, na segunda-feira, a conclusão desse trabalho aqui junto ao Ministério da Agricultura, de uma correção necessária na legislação que cuidava do assunto vitelos e vitelas, ou seja, os bezerros até 12 meses de idade. Então nós tínhamos um entrave que estava dificultando, inclusive, empresas internacionais, como uma empresa canadense, fez um grande confinamento em São Paulo. Em outubro do ano passado, ela descobriu que não poderia exportar a carne já produzida, já preparada para exportação, porque a legislação que era falha, ela dizia que a alimentação deveria ser exclusivamente com leite. Essa legislação de 1999, portanto, 20 anos parada. Sim, é uma legislação antiga e que talvez ela possa ter contribuído para inibir a criação desse mercado. Nós no Brasil não temos o costume de consumir vitelos. O brasileiro às vezes nem sabe o que é vitelo, né? Isso é a grande maior parte da população não entende o que é vitelo. Quantos bezerros e bezerras nascem no Brasil, em média? Temos, segundo o IBGE, 11 milhões de matrizes leiteiras no Brasil. Segundo o IBGE, censo agora de 2018. Nós tivemos em torno de 10 milhões de partos, de nascimentos. Considerando a metade macho, a metade fêmea, nós teríamos um número aproximadamente de 5 milhões de bezerros machos nascidos, leiteiros, filhos de matrizes leiteiras, que agora vão começar a ter um destino comercial que não existia, para que possa ser trabalhado, confinado e ser exportado. E também esperamos que comece a cultura do brasileiro a conhecer e consumir o vitelo, porque nós também podemos trabalhar o mercado interno. Agora, para a pessoa entender em casa, por que é importante esse aspecto da mudança no texto relativo à alimentação desse animal? A importância é porque quando tira a exclusividade do leite como único alimento para o vitelo, a gente cria uma oportunidade de viabilizar a criação dos vitelos com fins comerciais. Você só com leite você não vai criar um bezerro até os 12 meses de idade, por várias questões econômicas, inclusive até por questões digestivas. O sistema digestivo do bovino é de um ruminante, ele precisa de fibra para trabalhar o seu rumen. Então, a partir dos 3 meses, é correto que se entre na dieta, não só com leite, mas entre com fibras. Então, essa viabilização permite que empresas multinacionais, como essa canadense, possam implantar novos confinamentos aqui no Brasil, adquirir os bezerros machos, ou seja, vai gerar uma demanda, um mercado para leiteiro, né? 1.200.000 propriedades de produtores de leite no Brasil, que é o nosso número, onde nós temos 11 milhões de matrizes leiteiras e 5 milhões de bezerros machos que estavam praticamente sem destino. Era até um problema, às vezes, o produtor às vezes tinha que se livrar, ou seja, doar esse bezerro, nem sempre era criado da maneira melhor. Então, com isso, nós estamos criando, inclusive, uma maneira desses animais serem criados com bons tratos animais até os 12 meses de idade e serem abatidos da maneira correta e serem vendidos internamente, mas principalmente exportados. Isso traz divisas, traz receitas para o país como um todo, beneficiando não só a pecuária leiteira, mas toda a cadeia agropecuária brasileira e a indústria brasileira. Muito bem. Essa a boa notícia de janeiro. Ainda dá para... Isso é um grande desejo de feliz ano novo para os produtores de leite do Brasil. Grande vitória do Geraldo Borges, que trabalhou, como ele disse, com a comissão de técnicos altamente qualificados do Ministério da Agricultura e vai agora lá com a ministra acabar de assinar e sacramentar esse papel. De Brasília, Saulo Lopes. Uma informação importante para o setor da produção de leite em todo o Brasil. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com entrevista de estúdio. Eu converso com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, André Dobache. Nós vamos falar a respeito da produção de soja no estado e também das expectativas para o que pode acontecer com a segunda safra de milho em Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR traz agora em destaque uma entrevista com o presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, André Dobache. Hoje, a nossa conversa vai ser em torno da produção sul-mato-grossense de soja e também as expectativas para a segunda safra de milho. André, é sempre um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez.
E André, agora no intervalo eu conversava contigo a respeito da soja no Mato Grosso do Sul. Tenho andado por aí pelas propriedades em alguns municípios e tenho visto que parece que está tudo muito bem. Como é que está a sua avaliação a respeito dessa campanha atual? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês também, agradecer a oportunidade de poder tanto alertar quanto parabenizar o produtor, que nessa safra realmente as nossas lavouras de soja estão muito bonitas. A gente teve aquele susto, né, no começo da semeadura aí, uma semeadura bem conturbada em função de um setembro muito seco, outubro muito seco, mas depois a gente experimentou uma normalização dos regimes pluviométricos, a soja teve um período vegetativo um pouco mais prejudicado em função das chuvas em menor volume, mas depois entrou no reprodutivo com uma boa oferta de chuva. Isso, para o desenvolvimento e para a consolidação de uma boa produtividade, é extremamente propício, porque a gente entra num estádio reprodutivo da soja, que é onde ela coloca grãos, onde ela enche vagem, né, enche os grãos na vagem, a gente entra numa situação muito melhor, porque o sistema radicular se aprofundou buscando água lá no fundo, e aí depois, na hora de encher grãos, ela está com aquele conforto térmico, porque as chuvas estão fazendo aquele arrefecimento aí na lavoura. Então, a gente está muito otimista, a gente espera aí que as médias fiquem acima do nosso previsto aí de 52 sacos, né? Se Deus quiser, a gente passa de 10 milhões de toneladas nessa safra 19-20. Houve diferenciação nessa safra nova 19-20 em relação à outra, em relação à área ocupada de soja, e se ocupou, aonde que aconteceu essa ocupação? Sobre quais áreas aconteceu? Nós tivemos realmente a campo, olhando isso bem de perto, Fabiano, a gente teve uma consolidação do que a gente previa em torno de 6% na área. Então, hoje a gente já tem 3 milhões e 100 mil hectares aproximadamente de soja semeado, sendo bem conduzido. De uma maneira em geral, essas lavouras estão muito boas. Essas expansões saíram onde sempre vem acontecendo, aqui na região do município de Campo Grande, nas novas áreas agrícolas, fronteiras agrícolas, aí, né? Bandeirante, Araguari. A gente teve também... Áreas tradicionais de pastagem. Exatamente, áreas tradicionais de pastagem que estão sendo gradativamente abertas para grãos e assim, o produtor está com uma tecnologia bacana de abertura de área, construindo fertilidade, buscando novas alternativas para o manejo de matéria orgânica no solo. Então, a gente vê um produtor muito mais maduro na hora de colocar esse investimento, colocar o dinheiro em novas áreas, né? Buscando aí realmente já abrir a área com uma produtividade interessante. André, eu tenho conversado com sojicultores de vários estados brasileiros, aqui no Mato Grosso do Sul também, e tem tido uma corrida, uma preocupação muito forte em buscar tecnologias e técnicas que visem reduzir os custos. Eu não diria investimento, mas custos mesmo de produção para o produtor. Mato Grosso do Sul, o produtor tem realizado isso? Como que ele tem encontrado essas tecnologias? O que a gente percebe hoje é o seguinte: o produtor ele está interessado em investir naquilo que resulta em produtividade para ele. Então, não necessariamente ele busca uma redução de custo de produção. Porque é sabido que para você ter uma produtividade maior, você tem que lançar a mão de mais investimentos e isso automaticamente aumenta o seu custo de produção. O que a gente percebe é que o produtor ele tem deixado de acreditar naquela conversinha mole de quem quer só vender um produto, quem quer vender uma tecnologia, mas não tem embasamento teórico. Nós fizemos agora, a ProSoja é mantenedora da Fundação de Pesquisa da Fundação MS, e nós tivemos agora o último Showtech no final de janeiro agora, foi um recorde de público já no segundo dia, com mais de 15 mil pessoas atravessando a feira. Essencialmente produtores em busca de tecnologia que agregassem seu custo de produção coisas que no frigir dos ovos vai incrementar exponencialmente a sua rentabilidade e a sua produtividade. Então, isso
no princípio, pode ser um pouquinho a mais no custo de produção dele, mas como a produtividade vem muito alta, em sacos por hectare, acaba sendo mais baixo o custo para ele no final das contas, entendeu? Ele produziu muito, gastou um pouquinho a mais, então aquilo que ele gastou foi compensado pela alta produtividade. A gente tem visto produtores muito mais informados, muito mais interessados em tecnologias que realmente agregam sacos por hectare na sua lavoura. E por falar em sacos por hectare, para Mato Grosso do Sul, qual que é a expectativa de produção para essa safra? Olha, a gente espera aumentar aí os 10 milhões de toneladas que a gente esperava, né? 9,9, a gente já espera passar dos 10 milhões. Isso necessariamente precisa ser mais que 52 sacos por hectare. A princípio, as lavouras estão em condições excelentes em todo o Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, Chapadão, Maracaju, Ponta Porã. São lavouras que estão em estágio reprodutivo, né? Agora no meio do enchimento de grãos, então nós temos fevereiro inteiro pela frente. Chegou no melhor estágio, numa condição Exatamente. mais adequada de ponto de vista de clima. Muito adequada, luminosidade boa, temperaturas altas, mas com a chuva para dar uma amenizada nisso aí. Então, realmente, está sendo uma safra muito boa. A gente espera acima de 52 sacos de média de produtividade aí para o estado. Como é que está a comercialização do produtor sul-mato-grossense? Bem avançada. O produtor experimentou ótimos preços ao longo do desenvolvimento dessa safra e por ele também já ter essa estratégia de comercialização futura, é uma estratégia que o produtor tem visto, amarrado o custo de produção à comercialização. Isso dá uma segurança muito boa, ele sabe, ele tem aí o histórico de produtividade da área dele, então ele vem comercializando aí 40, 45 sacos, 35 sacos por hectare, o que leva a gente aí num patamar de comercialização dessa safra acima de 50%. A gente já tem comercializado mais da metade da safra antes mesmo da colheita, que mal começou no estado, né? Tá certo, André? Conversando um pouco sobre soja, vamos falar um pouco a respeito de milho. André comentou a comercialização agora da soja no Mato Grosso do Sul e falando de milho, né, nós temos alguns estados que estão muito adiantados na safra também, Mato Grosso está comercializando muito da sua safra e alguns dos estados, inclusive Mato Grosso através do IMEA e o Paraná através do DERAL. O DERAL já disse que 7% a menos na produção de milho de segunda safra no estado do Paraná. Quero saber quais são as estimativas, porque a soja vem muito bem, né? O milho aqui no Mato Grosso do Sul há uma previsão que está muito real de ter uma geada no mês de junho. Qual que é a expectativa da AproSoja MS para o milho segunda safra sul-mato-grossense? Olha, realmente a AproSoja está muito apreensiva em relação ao milho segunda safra. Nós tivemos um recorde de segunda safra no ano passado, né? Então, isso aí, somado a abertura de novas áreas, produtor antenado em tecnologia e um preço do milho extremamente atrativo. E que deve subir ainda? Que deve subir, porque nós estamos numa demanda muito aquecida, né? Então, nós estamos, assim, com um apelo para cultivo de segunda safra com milho muito grande. E isso, para a gente que experimentou aí 14 dias de atraso efetivo da safra, mas quando a gente pega a mesma área plantada de milho do ano passado, a gente teve 21 dias de atraso, né? Nós demoramos 21 dias a mais para semear a mesma área que a gente semeou de safrinha o ano passado. Então, isso significa um atraso muito importante que leva o milho segunda safra para uma janela de semeadura fora de zoneamento agroclimático, o que traz um risco muito grande para o produtor. O que resta para o produtor agora é ele saber exatamente, conhecer as suas áreas, saber qual é o seu custo de produção e até que nível ele pode entrar, ou até onde ele está disposto a quebrar sua safra para ainda assim ter lucro semeando milho. Nós, a semana passada, a gente lançou aí algumas postagens falando para o produtor que o milho segunda safra não é apenas a única opção que ele tem para a segunda safra. Investir em fertilidade, investir em perfil de solo, investir em culturas de cobertura também é uma forma de rentabilizar a cultura, porque ela coloca fertilizante no seu solo, ela dá uma dinâmica, né, completamente diferente aí para o seu solo, para você continuar produzindo bem a soja.
E ao passo que você pode também entrar com culturas de inverno, onde no sul do estado, onde você tem clima para isso. Tem o sorgo também, que é um substituto para o milho, tem um custo de produção menor, tem uma janela de semeadura alguns dias mais flexível, né? Então a gente tem alertado o produtor de milho que semear o milho após o primeiro decênio do mês de março é realmente um risco muito grande, ele tem que estar muito ciente do que ele está fazendo, para que uma geada, como a Embrapa falou aí, em meados de junho, ou mesmo uma estiagem, uma falta de luminosidade aí na época de pendoamento do milho, que é muito importante nessa época, não pegue de surpresa e deixe ele descoberto no seu custo de produção para honrar suas contas aí no final do ano, né? O produtor que tradicionalmente cultiva soja, soja na primeira safra, milho na segunda, como é que foi ou como que está sendo a aquisição de insumos para a segunda safra? Ele já fez essa aquisição, né? Nesse momento já fica um pouco mais difícil ou não para mudar a estratégia que ele estava tendo de campo, André? Sim, principalmente quem fez a aquisição de sementes, né? Porque as sementes, a maioria das sementes já estão na lavoura nessa hora. Então, a gente vem acompanhando e informando o produtor de que a safra de milho vai ser mais restrita desde quando a gente iniciou a semeadura da soja, justamente para o produtor não fazer a compra desses insumos de maneira desordenada e comprar apenas o que ele tem certeza que ele vai semear na janela correta. Aí, de última hora, se ele resolver semear um pouco a mais, ele pega uma semente e acaba fazendo essa semeadura. O que aconteceu na safra passada? A safra passada teve bastante gente que começou a plantar 15 de janeiro o milho segunda safra e quando foi lá no dia 20 de fevereiro estava com a área disponível e pôde semear um pouquinho mais de milho. E a gente sabe que esse ano nós não teremos essa oportunidade. Então a gente realmente espera que o produtor não seja pego no contrapé e não tenha adquirido insumos a mais do que ele vai ser capaz de semear aí na segunda safra de milho. André, para encerrar a nossa entrevista, apesar dessas lacunas, esses questionamentos que sempre ficam, principalmente na segunda safra, por conta de inverno, por conta de risco de geada, Mato Grosso do Sul deve ter uma boa safra ainda assim para o milho nessa campanha 19-20. Nós esperamos, nós temos aí relatos de boa pluviosidade, então a gente acredita que o desenvolvimento do milho na segunda safra vai ocorrer da melhor maneira possível. O produtor, como eu disse, está muito bem informado, ele sabe que precisa adubar, precisa fazer o controle de pragas, né? Agora a gente tem aí a cigarrinha do milho, que é uma nova praga aí que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, tem que fazer manejo, tem que escolher as cultivares corretas. Então, a gente espera que um produtor bem informado, dentro de uma safra com um clima que tem previsão de ser normal aí, até a chegada da geada, que a gente está prevendo aí já também com um pouco de antecipação, a gente prevê que tenha, sim, bons resultados, desde que o produtor tome cuidado para semear esse milho da melhor forma possível e que faça uso aí dos protocolos de sanidade que a gente tanto prega no Mato Grosso do Sul. Tá certo, André Dobacho, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado, a gente fica à disposição, para a gente é sempre um prazer e uma honra poder vir aqui evidenciar como anda a safra do Mato Grosso do Sul e sempre que precisar a gente está à disposição. Tá certo, que a Casa da ProSoja também. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial, daqui a pouco eu volto trazendo as últimas informações desta edição. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui soja continuando, segue dentro da estabilidade, março a $8,73 o bushel, maio 8,86, julho a $9 por bushel, são os negócios que trazemos agora com soja em Chicago. Rapidamente, o dólar comercial, o dólar vinha caindo 1,23%, segue caindo, mas agora cai um pouco menos, 1,10% de recuo a R$ 4,23 mais 8, são as informações finais dessa edição do Agricultura BR, que volta logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!